Sejam bem-vindos ao canal Direito com Elas. Eu sou a professora Fernanda Macedo e hoje eu vou conversar com vocês sobre uma questão que vem crescendo no mercado, inclusive voltado para profissionais do direito, que é a função de síndico profissional. Recentemente a gente teve uma discussão muito grande se teria ou não que ter uma regulamentação disso pelo Conselho Regional de Administração, ao que o STF já disse que não, por hora. Então, vem aquele questionamento, né? O que vem a ser um síndico profissional, né? Então, em alguns condomínios, e foi assim que eu iniciei minha carreira como síndica profissional, porque era advogada condominial, em alguns condomínios não tinha quem se candidatasse enquanto proprietário, né? Ou pessoa que residia no local, ao cargo de síndico. E como havia uma confiança estabelecida entre mim e os moradores, começaram a me convidar para me candidatar a ser síndica profissional, quando então fiz aí alguns cursos, né, de sindicância profissional, me especializei em direito imobiliário, para compreender aí todo esse universo da sindicância profissional, que tem toda uma parte administrativa, uma parte de manutenção, uma parte de gerenciamento de pessoas, que a faculdade de direito em si não nos favorece com isso nesse primeiro momento. Então, fui me aprimorar. Então, a figura do síndico profissional é aquela pessoa, né, hoje a legislação autoriza que pessoas jurídicas ou pessoas físicas que também não são condôminos possam ser síndicos daquele condomínio, se eventualmente a pessoa candidata for eleita em assembleia, como é feito para um síndico morador. Isso está lá no artigo 1348 do Código Civil, que diz, no parágrafo 2º, que o síndico pode transferir a outrem também parcialmente seus poderes de representação e funções administrativas mediante aprovação em assembleia, salvo se a convenção trouxer questão em contrário. Então, a figura do síndico profissional não é a empresa administradora, são coisas diferentes. O síndico, ele fiscaliza o trabalho da administradora. Então, normalmente, a gente deve ter um síndico profissional, normalmente uma pessoa jurídica também, e uma administradora, pessoas diferentes. E essa pergunta que todo mundo me fala, se o síndico profissional pode contratar uma empresa para auxiliá-lo, sem sombra de dúvidas que sim, tá? Mesmo a gente, enquanto síndico profissional, sendo aí qualificado para exercer esse cargo, a empresa administradora, ela faz toda essa parte administrativa de geração de boletos, pagamento de contas, para fazer a pasta de prestação de contas, enfim. Então, são esferas distintas, né? E uma pergunta que eu acho que é importante que a gente responda aqui: qual o perfil de um síndico profissional? Acredito hoje que, principalmente pelo fato dos condomínios terem uma gestão de pessoas, é extremamente importante que o síndico seja capaz de traduzir a sua liderança e organização também com essa gestão de pessoas, né? É o que nós chamamos de escuta ativa, de busca pela fala do outro para construir o teu raciocínio, né? Para você bem negociar as coisas. Então, também na minha função de síndica profissional, fui fazer um curso de inteligência emocional para entender como a gente pode ponderar melhor essas situações, né? E, na verdade, nós não temos uma formação acadêmica específica para isso. Tanto que a maioria daqueles que se colocam no mercado enquanto síndicos profissionais tem formação de contabilidade, ou de direito, ou de recursos humanos, enfim, a gente não tem uma faculdade de sindicância profissional, né? Então, isso é importante também. E quais são aí os atributos que eventualmente um síndico profissional precisa ter? Eu acho que minimamente ele deve apresentar aí no seu exercício do cargo de administração um compromisso com o condomínio, né? E não digo só o compromisso, as pessoas acham que o síndico profissional deve ficar 24 horas no prédio, não é isso. A gente, enquanto síndico profissional, muitas vezes trabalha mais tempo fora do condomínio, criando estratégias, pensando em planilhas, em como gerir os conflitos, em como diminuir a inadimplência, como trazer mais ganho e efetividade para o aumento ali da valorização do imóvel. Então, na verdade, eu acho que a ideia geral daquilo que é um atributo fundamental é conhecer as regras, né, do condomínio e, a partir dessas regras, fiscalizar, traçar objetivos, criar um plano de trabalho e atuar como um membro integre a equipe, né? Porque eu acho que hoje gestões participativas
fazem parte da construção de um condomínio muito mais harmonioso. Então, acredito que o síndico profissional ele deve ter transparência no seu trabalho, né? E ele deve ter também esse feedback, essa resposta que ele deve dar aos condôminos, porque o condomínio não pode se sentir também abandonado, né? Não é fisicamente, mas às vezes a gente tem mecanismos de diálogo, como o WhatsApp, como fale com o síndico através da administradora, e-mail, telefone, e o síndico precisa dar essa resposta, mesmo que ele não tenha ainda uma resposta pronta, ele precisa dar esse feedback aos condôminos. E para a gente finalizar, a função de síndico profissional hoje, de fato, ela tem uma remuneração diferenciada, porque quem assume a responsabilidade enquanto síndico assume a responsabilidade civil e criminal pela gestão daquele condomínio, né? Hoje em São Paulo, a gente tem uma variação de valores de honorários que podem ser de 1.500 até 8, 10, 20 mil, a depender do condomínio, principalmente esses condomínios maiores, condomínio clube, com assim, muitas unidades, muita gestão de pessoas. Eu falo que eu brinco que é como se você estivesse gerenciando, inclusive, um município, às vezes vai depender do número de pessoas que ali está. Então, isso vai depender do perfil do condomínio, isso vai depender do perfil da arrecadação, né, para que se chegue a um consenso do valor da remuneração. E o que eu sempre falo é que é importante que esse síndico profissional dê sempre uma nota fiscal, ou um recibo, enfim, como vocês entenderem melhor, mas a nota fiscal é a melhor forma, principalmente se ele for pessoa jurídica, que é o que eu recomendo, que os síndicos profissionais sejam pessoas jurídicas, e mais do que isso, né? Eu acho que você deve ter aí em mente que a contratação do síndico profissional é feita também em assembleia, quando você pode, mesmo que a convenção não diga isso com tanta clareza, que tem que ser aprovada a remuneração, eu sugiro sempre, principalmente quando eu me candidato, que conste a minha proposta, se eleito eu for, naquela ata daquela assembleia, dizendo inclusive quais são os meus recebidos, né? Então, essa aí é um pouquinho da minha dica sobre quem é o síndico profissional, qual a função, qual o perfil, qual a remuneração, e é uma tarefa que demanda da gente bastante tempo, bastante perspicácia, mas é recompensadora quando você vê que seu trabalho floresce em trazer aí uma maior assertividade para aquele condomínio e valorização do patrimônio de quem confiou e votou em você para que você gerenciasse o imóvel dele, porque não é só gerenciar dinheiro, mas é gerenciar a valorização de vários imóveis. Então essa é a minha dica aqui no canal Direito com Elas. Muito obrigada pela sua participação. Até nosso próximo encontro. Tchau, tchau.